Muito obrigado, Jean, aí, por aceitar o G20Cast. É isso, cara. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui contigo. Show de bola. Gratidão, cara. Gratidão. Vamos lá, então. Eu quero entender aí. Fale-me do Jean. Boa. Cara, eu sou um cara simples, né? Nasci em Santa Catarina, sou catarinense de origem. Eu brinco que eu sou um cara muito abençoado desde cedo, né? Pouca gente sabe, mas eu sou um filho adotado, né? Eu sou o terceiro filho adotivo de uma família que é composta por 5 irmãos, né? Então, minha mãe e meu pai, quando me adotaram, já tinham 2 filhas e um bebê adotado, que hoje é meu irmão mais velho, Douglas. E tem um irmão mais novo que também foi adotado depois do João Paulo. Nós somos em 5. Eu digo que eu fui muito abençoado porque os meus pais adotivos, eles financeiramente não teriam condição nem de se manter e manter a família que eles já tinham, né? Mas nunca negaram amor às crianças, aos filhos que eles foram adquirindo aí ao longo da vida, né? Então, nunca passei fome na vida, mas eu sei o que é viver numa condição bem simples, né? Começando bem de baixo mesmo. Morei numa casa que não tinha energia elétrica, por exemplo, quando eu era jovem. Depois, quando maiorzinho, né, a gente achava que estava lá brincando e, na verdade, já estava trabalhando com a enxada na mão, né? Então, isso é um pouco da minha infância. Com 13 anos, quando eu tinha 13 anos, minha família migrou para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul. Me lembro que, na época, meu pai e meu irmão mais velho vieram na frente para procurar trabalho e tudo mais. Se estabeleceram aqui e um mês depois, eu, com 13 anos de idade, junto com a minha mãe e meu irmão mais novo, convoquei meu time de futebol lá da cidade para organizar a nossa mudança. E aí viemos, e desde lá estou em Caxias do Sul, aqui já há mais de 20 anos, então, comecei a trabalhar, né? Chegamos aqui e não foi diferente, fomos trabalhar. Meu primeiro emprego aqui foi logo com 13 anos e meio, né, na colheita de uva, né, lá no interior de Forqueta. Show. Forqueta foi o bairro que eu morei. E eu tenho uma história interessante da época dessa colheita de uva, que eu digo que eu carreguei pedra primeiro para depois poder colher uva, né? Me lembro que a gente chegou lá no interior, na colônia, Edson, para colher uva, e o dono da propriedade pediu assim: quem é que está vindo aqui pela primeira vez? Aí nós, eu, meu irmão, meu pai, e mais algumas pessoas levantamos a mão. Eu disse: vai ter um treinamento, né? Pensei, vai ter alguma coisa para quem está vindo a primeira vez, né? Disse, vocês vêm comigo para cá e quem já está mais experiente pode seguir, né? Pode seguir aqui com o outro encarregado. E aí ele levou nós, chegou um terreno lá bem acidentado, assim, bem adverso, né? Ele disse: aqui nós vamos colher pedra essa semana, né? Vamos catar as pedras daqui, porque aqui vai ser plantada uma parreira. E daí eu me lembro que teve um rapaz que estava falando: não, mas eu fui contratado para colher uva. E aí o proprietário lá olhou para trás, disse assim: cara, se vocês aguentar uma semana carregando pedra, eu deixo vocês colher uva. E isso, cara, me marcou, né? Eu tinha 13 anos de idade, eu falo disso até hoje dentro da nossa empresa, para os nossos colaboradores, de cara, às vezes, né, nosso senso de trabalho, ele está distorcido, né? Porque as pessoas hoje, pela facilidade de acesso à informação, querendo ou não, a educação está mais acessível hoje, né? Às vezes o cara estudou um pouquinho e ele acha que ele pode chegar lá sentando na cadeira do dono, né? Uhum. E aí eu digo: cara, carrega umas pedras primeiro, Boa. né? Mostra teu valor, deixa eu ver que tu é capaz. Né? Empreende no CNPJ do outro, né? Empreende aqui no meu CNPJ, né? Deixa eu sentir o teu valor e aí a gente vai crescer juntos. Então, lições não faltam, né? Desde muito cedo aí nessa vida mais simples. Trabalho desde que me entendo por gente, adoro trabalhar. Né? Hoje sou casado com a Daniane, temos 2 filhos, o Victor de 10 anos e a Lívia de 7, né? Que são a minha maior riqueza, meu maior tesouro. E a gente está empreendendo alguns negócios, né? Onde, graças a Deus, a gente tem conseguido prosperar de alguma forma, né? Mas o objetivo é sempre fazer com que outras pessoas também cresçam com a gente, né? Então, nesse caminho, tive o prazer de conhecer e estamos aqui hoje, né? Show de bola. Cara, inclusive, sabe, puxando, tanta coisa boa, tanta coisa legal, mas esse é um projeto que me dá bastante satisfação, né? Sábado agora inicia um projeto que se encaixa bastante com os teus filhos. Educação financeira para os filhos. Legal. Né? Vai ser 3 meses esse projeto, todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Educação financeira para os filhos. Galerinha dos 8 aos 15 anos, ou dos 9 aos 16, é um membro, que o foco dele é financeiro, né? Ele só trabalha no mercado financeiro e ele abriu a agenda dele para fazer isso com
crianças e adolescentes, no caso, né? Boa. Gostei bastante dessa, Ah. ou seja, eu apoiei a iniciativa e a gente vai dar esse start agora nos sábados. Vão ser 3 meses. É bem interessante. Interessante Bem, mesmo. bem Um tema interessante. que, particularmente, eu acredito demais, né, cara? Aham. Deveria ter na escola mais isso. E foi exatamente por isso que se iniciou, porque ele já tinha feito uns pilotos, Uhum. no caso, com em alguns projetos, né? E aí ele disse, cara, tu me apoia? Eu disse, na Com hora. certeza. Eu disse, mas na hora. E aí se inicia com, já tá ali, parece que, se não me engano, com 15, 17 crianças, alguma coisa assim que vai se iniciar. Que legal. Legal, Acho que tá? iniciativas como essa tem que ser mais fomentada, né? Com certeza, com certeza. Cara, qual foi o maior elogio que tu já recebeu? Já. Cara, é difícil, né, dizer isso, mas ontem de meio-dia aconteceu uma coisa interessante, cara. A gente parou para almoçar e estava com meus filhos no carro, enfim, e aí a minha esposa disse, vamos descer e tal, que a gente vai almoçar aqui. E daí a minha filha perguntou assim, papai, você vai ficar à tarde conosco? Porque eles estão de férias, né? Estão no período de férias escolar. E aí a minha esposa respondeu, não, o pai vai trabalhar, né? E daí o meu filho, que tem 10 anos, disse assim, Lívia, o papai tem que trabalhar, porque ele é um empresário, porque ele é muito forte. E aí começou a falar, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E, cara, aquilo eu parei, olhei para trás, né? E sabe quando tu enche o coração de orgulho, né? Tipo assim, cara, ele entendeu o jogo, né? Porque sim, eu gostaria de ficar à tarde de folga com eles e tudo mais, desfrutar um pouco mais das férias deles, né? Junto com eles. Mas ontem, especificamente, era um dia de meio de semana, eu tava com a agenda ali, e eu não precisei explicar para o meu filho, pelo contrário, ele estava explicando para minha filha, né? Legal. E a forma como ele explicou foi não sei se foi o maior elogio que eu já recebi, mas é o que eu consigo lembrar, assim, agora, diante da tua pergunta, e é muito gostoso, né? Eu acho que esse é quando dentro de casa, né, as pessoas te valorizam, Exemplo. né, e o que você faz e se esforça para fazer está sendo reconhecido, o que está lá fora pouco importa. Boa. Então, boa. é isso. Show. Se tu pudesse viajar no tempo, Jean, tu iria para o passado ou para o futuro? Caraca, velho. É boa. É boa essa pergunta porque eu me considero um cara bastante sonhador, né? A gente é audacioso, temos objetivos, né? Planos grandes traçados, né? E dá um pouco de curiosidade de saber, né? Se vai acontecer tudo que a gente planeja. Mas ao mesmo tempo poder voltar ao passado né? Falar comigo mesmo daquela época, né? E dizer assim, cara, aquela casca de banana ali, não pisa, né? Também é algo que provoca. Não sei, tem como ir pros dois ou não? Boa pergunta, cara. Me deixa na dúvida, não sei. Não sei de verdade se eu escolheria um ou outro, né? Se tivesse que escolher um ou outro, eu prefiro ir pro futuro, vai. Mas a possibilidade de ter os dois, né, me alegra. Isso aí. Cara, se tu tivesse que se descrever em 3 palavras, quais seriam elas? Cara, eu sou muito determinado, gosto de trabalhar, então poderia colocar trabalhador, né? E sou um cara muito família. Boa. Pra mim Muito show. É isso. E se tu tivesse que me descrever em 3 palavras, quais seriam? Boa. Cara, vamos lá. A gente não se conhece tão intimamente quanto eu gostaria, mas pelo pouco que eu te conheço, tu é um cara muito agregador, né? Um cara sonhador, dá pra perceber e sentir, e é um cara focado. Legal, show. Isso aí. Seria meus 3 pontos de definição pro Edson. Qual é uma memória tua de infância, Jean, que te faz sorrir? É louco isso, né? Teve um Natal, cara, que eu ganhei uma gaitinha de boca. Eu nunca me esqueço disso. Eu realmente tive uma infância muito simples, cheia de restrições, então não tive privilégio nenhum, não sei o que é vir bem de baixo. E teve um Natal, eu ainda acreditava em Papai Noel naquela época, né? E teve um Natal que eu fiz uma cartinha e tal, e eu pedi uma gaitinha de boca. E eu ganhei essa gaitinha de boca. E essa é uma lembrança que me faz sorrir sempre. Todo ano eu olho, né, esse movimento de Natal e tal, eu procuro manter essa tradição lá em casa, a gente monta a árvore, né, faz todo o ritual ali com as crianças, e essa é uma lembrança que me marcou positivamente, assim, muito. Ter desejado algo e ganhado do Papai Noel. Ganhado né? do Papai Noel. Que massa, Foi muito legal.
Qual foi um fato divertido, Jean, que você sempre conta ao conhecer novas pessoas? Eu não sou um cara assim tão extrovertido, né? Mas eu gosto de brincar, assim, não tem nenhuma situação tão específica que eu conte para todo mundo, né? Mas eu faço piada do meu passado, né? Aham. Então, como hoje, pela rotina de trabalho, eu falo com muitos empresários, né? Dentro do mercado solar, especificamente, a gente interage com muita gente. Então, é normal nessas nossas conversas, especialmente no começo, estar envolvido em negócios, projetos, dinheiro, né? E aí, de vez em quando, o pessoal fala, pô, mas lá eu estou conseguindo por tanto, né? Ou, putz, a diferença disso é, sei lá, X mil reais. E aí eu sempre brinco, né? Eu digo, cara, se soubesse que eu já fiz na vida por R$ 35, por R$ 10, né? Então, essa é uma piada que normalmente eu coloco nos temperos das conversas, aí, quando a gente fala em negócio, justamente para lembrar as pessoas de que a gente tem que valorizar, né? Uhum. Aquilo pelo qual a gente trabalha, porque, de fato, eu já trabalhei bastante na vida por bem pouco dinheiro, né? E não é uma questão de valor financeiro ou não, né? É uma questão de valorizar o que você está fazendo. Ser feliz com o que a gente tem até que a gente persegue o que a gente almeja, É isso, é né? isso, né? O Legal. pessoal pergunta para mim, e aí, como é que você tá? Eu disse, cara, melhor que eu mereço, mas pior que eu gostaria, É né? isso Então, aí, é isso aí. é aquela gratidão inconformada, sabe? Aham. Aí tem um pouco disso. Cara, se tu pudesse jantar com qualquer figura, qualquer, quem seria e por quê? Eu me inspiro em muita gente, assim, não sou de idolatrar tanto, né? Mas busco sempre boas referências, bons exemplos. E teve um cara que, assim, marcou época, né? Acho que é ídolo mundo afora, e que particularmente eu tive a oportunidade de ver muito pouco. Foi o Ayrton Senna. É um cara que me inspira Hum, bastante. Então, talvez se pudesse, né, voltar no tempo aí, tomar um café com esse, seria bom. boa, boa. Baita ídolo, né? Baita aí. Qual é a coisa mais ridícula que tu já fez? Putz, aí tem várias, hein? Aí tem várias, cara. Inclusive quando eu era jovem, lá na frente do Grêmio Estudantil, lá do bairro Forqueta, né? A gente me lembra que a gente organizou na época uma festa para juntar fundos para formatura e tudo mais. E justamente o evento que a gente organizou foi a festa do ridículo, né? Então, eu me lembro que nessa festa eu estava fantasiado de uma forma muito ridícula, né? Vamos classificar essa aí, que levou o nome da festa, inclusive, né? Foi algo bem interessante. E com aquela festa, com aquele evento especificamente, a gente angariou os fundos necessários ali, levamos a turma toda para viajar, uma turma que, essencialmente, naquela época, todos eram de uma condição financeira muito, muito simples, né? Uhum. E acabamos indo fazer uma viagem bem interessante na época, tudo sem ninguém precisar investir nada, porque a gente trabalhou, construiu, né, a forma de viajar, viabilizar aquilo, né? E eu, na época, estava à frente lá do Grêmio Estudantil que organizou a festa do ridículo, então deixa a minha fantasia aí da festa do ridículo como essa. Show de bola, show de bola. Qual é uma memória que tu tem da tua empresa de quando tu começou a empreender? Como foi? Na verdade, geração própria, né, o Grupo GP que a gente tem hoje, não foi o meu primeiro negócio, né? Mas eu lembro que quando a gente começou, meu sócio, o Marcos, ele tinha feito uma viagem para a Bahia, estava ali numa fase de transição profissional, né? E por um acaso de um voo perdido, ele conheceu um professor de uma universidade que trocou contato, que mandou para ele um estudo de macro tendências mundiais, né? Esse professor simpatizou com ele e tal, disse, cara, como você está procurando aí novos rumos profissionais para tua vida, vou te dar um presente, vou te mandar um estudo aí das macro tendências mundiais que a gente fez aqui na universidade. Esse professor era um professor de economia da USP. E, coincidência do destino ou não, naquele estudo estava lá a maior demanda por energia, né, que é o mercado que a gente atua hoje. E o Marcos, quando viu aquilo, enfim, ele já tinha tido um sinal prévio, né? Eu digo que é a mão de Deus, né? Um primo dele, que ele foi visitar na Bahia, tinha comentado para ele, cara, se eu tivesse começado do zero hoje, eu investiria em energia solar. Eu entraria nesse mercado. E na volta dessa viagem, ele perde esse voo, conhece esse professor de economia que dá um estudo, né, de macro tendências, e nesse estudo, uma das maiores tendências identificadas pela USP seria maior demanda por energia, o mercado de energia como um todo.
E o Marcos voltou de forma muito entusiasmada, né, no sentido assim, cara, vou procurar algo nesse sentido. E ele conseguiu nos contaminar, digamos assim, dessa visão, né, dele, positivamente. E lá no começo, eu lembro que a gente tinha um objetivo de chegar a 1.000 projetos. Então, no dia zero da nossa empresa lá, quando a gente estava escrevendo missão, visão e valores do negócio, cada um, somos em 4 sócios fundadores lá, né, cada um trouxe a sua versão disso. Esse era o tema de casa, né? Bom, nós vamos ter uma reunião para definir missão, visão e valores, né? Começar a construir a cultura da nossa empresa. Então, cada um faz a sua versão e a gente vai juntar isso numa só. Bacana. Né? E aí eles vieram, cada um com um copia e cola lá de empresas como Facebook, Google, né? Eu disse, cara, mas isso aqui não é nós, né? O que a gente quer de verdade? E aí a gente, naquele dia, a gente colocou no papel um objetivo de chegar a 1.000 projetos em 3 anos. Que para nós, aquele número era um marco de sucesso, era, digamos assim, pô, o dia que a gente chegar a 1.000 projetos, né? Não tá bem, isso aqui e tal. Então essa, para mim, é uma lembrança do começo do nosso negócio que me marcou muito, porque mesmo sem ter nada, né, nós começamos o negócio com R$680 emprestados do meu sócio Ricardo para poder abrir o CNPJ. Né? Valor esse que a gente teve que reembolsar para ele logo depois da primeira venda. Né? Então a gente começou o negócio literalmente do zero, né, com dinheiro emprestado ali para poder iniciar as atividades, com um alvo de chegar em 1.000 projetos em 3 anos. E agora, olhando para trás, no último ano, a gente fez 2.000 projetos. Aí, ó. Né? E a gente está só com 5 anos e meio de mercado. Aí se dá valor, né? Aí você consegue olhar para trás e dizer assim, cara, não é ainda, né, o nosso limite, mas de alguma forma já deu certo. Então, essa lembrança é gostosa, né? Isso, diante dos desafios que surgem, né, dos obstáculos que surgem no caminho de qualquer empreendedor, às vezes é bom se abastecer de novo desse combustível, né? Dizer, cara, um dia lá atrás a gente só pediu trabalho. Hoje a gente tem trabalho pra caramba, né? Graças a Deus. Boa. Então, essa é uma lembrança gostosa, assim. Música, meu. Música. Ah, rapaz, a primeira vez que eu recebi essa pergunta foi do pessoal do cerimonial do meu casamento, né? Ah, que estilo de música tu gosta? Eu respondi, prefiro o silêncio. Não sou, assim, um grande fã de estilos musicais, sou bem eclético, né? Eu gosto de boa companhia. Né? Boa, então, legal. não tem, assim, nenhuma restrição e também nenhum apego, assim, a um estilo em específico. Né? Mas, de fato, se deixar, eu desligo e fico no silêncio. Legal. Vinho ou cerveja? Cara, vinho, mas de janeiro pra cá eu já não tô mais bebendo, então hoje água, vai. Legal. Campo ou praia? Ah, eu prefiro a praia. Boa. Gato ou cachorro? Cachorro, cachorro. Tu é um cara família? Muito. Boa. Gosto de estar em casa, gosto de estar com os meus, né? E de vez em quando, assim, gosto também de receber as pessoas, né? Gosto de ser um bom anfitrião, digamos assim. Mas tem dias que tudo que a gente precisa é estar com os nossos, no sofá, na cama, enfim, né? Cada um tem os seus ambientes aí. E eu gosto disso. Está na cara, mas churrasco ou sushi? Ah, cara, churrasco, porra. Churrasco, porra. Né? Não, vai saber, né? não, assim, vai saber, né? Minha esposa, essa semana, pô, tá me devendo um sushi. Eu vou, né? Gosto, assim, periodicamente a gente vai. Mas entre os dois não tem como, né? Aí é churrasco sempre. Churrasco, né? Essa semana próxima aí nós vamos ter o... Não é, no dia acho que 22 ficou aí, tá saindo lá do nosso amigo Dom Ferreto lá, é um Boa. Fogo de chão. Do Mauricião. Vai ser do bom, isso aí. E é com assados do Dieguinho. Olha aí. Assados Boa. do Dieguinho, não, é fino o negócio. É ovelha, costelão e mais afins. Uns regalitos a mais. Uns regalitos a mais. O negócio vai ser de patrão. Boa. Esse vai ser de patrão. Legal. Cara, qual é um conselho que mudou tua vida? Putz. Foca no que tu tem controle. Muito show. Muito show. Isso aí. Esse foi um conselho que em algum momento da vida me trouxe de volta, né, pro que de fato importava, né? Porque muitas vezes a vida nos apresenta situações e a gente acaba, né, tendo um pouco de ansiedade, sofrendo por antecedência e tal. Cara, foca no que tu tem controle. Assim tu não frustra, né? Assim tu não frustra. Legal, show. Tu acredita que as pessoas podem mudar? Sim ou não? Sim.
Sim. Acredito que sim, mas há limites. Há limites, né? Aquele negócio que você deu uma chance, o cara mudou, né? Errou de novo. Está no nosso código de cultura lá hoje do Grupo GP, né? A gente tem uma cultura do feedback. Então, putz, errar uma vez é humano, talvez o cara errou até sem saber, né? Então ele precisa ser orientado, ele precisa de uma direção sobre isso. Vai lá dar um feedback, né? Edson, senta aqui, deixa eu te explicar. Naquela situação, isso. Tem técnicas, né, de como dar feedback. A gente usa muito uma lá que chama a técnica do marca, né, que você vai destrinchando isso, né? O momento, a ação, qual foi a consequência e qual é a alternativa, então, para que aquilo não aconteça mais. Nossa. Então, dar um feedback estruturado, né, para alguém que cometeu uma falha, um erro, muitas vezes até sem querer, eu acho que é uma chance justa, né, de você desenvolver a pessoa, dar a oportunidade dela mudar e tudo mais. Agora, se acontecer de novo, aí talvez ela já não esteja... Para mim, está bem claro que ela não está a fim de mudar. Né? Então, acho que sim, é possível mudar, mas para mim tem limite. Vou avisar uma vez. Concordo. Sabe que muitas pessoas falam que errar, duas é burrice. Eu não acredito na palavra o burro. Eu acredito nos mais inteligentes e os menos inteligentes, né? Então, partindo desse pressuposto, eu acredito que a gente, então, assim como tu falou, concordo, a gente tem que fazer, então, essa associação, porque o que vai acontecer? Se tu criar esta pessoa, ela vai ficar mais inteligente que tu. Sim. Porque tu vai dar asas para ela. É isso aí. De tanto que tu ficar ali ensinando ela. E aí o que acontece? Tu vai ficar batendo, entre aspas, nela, ela não vai gostar, porque no fundo tu tá querendo ajudar ela, né? Sim. Então é o famoso corta a mão pela raiz. É isso. Corta a mão pela raiz. É isso. E internamente lá a gente fala, né, muito, eu defendo muito essa bandeira, né, de que, cara, quando alguém te chamar para te dar um feedback, essa pessoa tá tendo um ato de carinho contigo. Exatamente. Né? Então valoriza isso. Porque, de verdade, ninguém gosta de um feedback corretivo ou negativo. Ninguém gosta de receber. Mas receba, né? Receba. Exato. Se permita. Permita-se. Porque a pessoa que está tendo a coragem de te falar, ela quer o teu bem. Por mais amargo que seja aquela conversa, ela é pro teu desenvolvimento. Você não vai gostar, vai ficar brabo, né? E até eu falo isso lá, né? Cara, vai ser o teu primeiro feedback que você vai receber, ou se você não gostou, só receba, agradeça no final, não fala nada, não retruca, isso não tenta se justificar, absorve, dorme a conversa. Sabe que logo lá na frente baseado nisso eu tenho uma outra coisa. Eu fiz um curso chamado DL, né, que é o Desenvolvimento e Liderança. E esse curso me trouxe uma coisa muito positiva na vida, porque eu era muito atrapalhado com horários. Inclusive, um dos poucos lugares que eu não errava era com cliente. Cliente, se eu marcava 10 horas da manhã, 15 para as 10 eu estava no cliente. Legal. E mesmo o cliente falhava comigo. Normal. Ele 10h10, cadê o cliente? Meu, que sacanagem, né, cara? Eu cheguei 15 para as 10, cara. Às vezes corri no trânsito, poderia me atropelar no trânsito e tal, e o cliente nada, né? Daí eu pedi, secretário, por favor, aí, o que aconteceu aí e tal, e o cara às vezes não tava nem fazendo nada. Mas tá tudo bem. Era o direito de eu sou o cliente, eu tô na cadeira do rei, e tá tudo bem, ele assina o cheque, né? E aí eu pedia de novo, 10h20, cadê o cliente? Tá, ele vai te atender. Beleza, é o médico, né? E aí tá tudo bem, ou seja, 10, 15, 20 visitas, dependendo da região, tipo São Marcos, eu chegava a fazer 20 visitas num dia ali, porque era um mais próximo do outro, né? E tá tudo certo. Aí uma coisa que eu aprendi depois que eu fiz o DL é a pontualidade, cara. Pontualidade para mim é uma coisa que tem muito valor. Muito valor. Por isso que até vocês percebem ali que eu boto 18h58. Tem os outros eventos, é 10h58. Quando eu falo o horário, por quê? Porque o horário é uma coisa de muito valor, porque se tu tem que pode ver, né? Que tem lá às 7 horas, porque às 7 horas começa. Isso eu percebo, porque tem que começar no horário, porque é o horário do outro, tem que respeitar o horário do outro. Isso aí. Entendeu? Que senão tu imagina como é que fica a situação se todo mundo, um atrasa 10, outro 15, outro 20 e tal. Cara, vira uma festa, né? Aí vira uma festa. Então, isso foi uma coisa que realmente... E para funcionário, vamos para o caso do funcionário. Mas o ônibus é isso, é aquilo. Cara, sai antes.
Simples. Sai antes e tá tudo resolvido, né? Porque se ele fizer isso sempre, O impacto é grande. o impacto vai ser grande. O É impacto isso. vai ser grande. E aí depois do momento que eu lembro que teve uma oportunidade numa festa de final de ano que eu não deixei o cara entrar. Ele chegou 40 minutos Caraca. atrasado. Ele não entrou. E E aí? tinha. Foi o exemplo, né? É o tal do exemplo, né? Uhum. E o pessoal disse: não, mas ele tem que entrar, tá com a família e tal. Ele sabia o horário. Ele não vai entrar. E não entrou. Cara, depois daquele dia foi tão bacana, porque daí o pessoal não errou mais. É. O pessoal não errou. Tu sabe que nessa questão do horário lá na geração própria, a gente usa um ritual, né? Por exemplo, tem a nossa reunião mensal de todo o time. Então, vem as pessoas de todas as filiais, a gente junta. Normalmente tem feito agora aqui em Caxias do Sul, que tem o auditório lá que tu conheceu. E aí, quem chega atrasado, não interessa se é 1 minuto, 10 minutos, meia hora, tem que pagar 10 flexões. Aí, ó. Boa. Então, e, cara, isso vale para o diretor, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, tava numa reunião no cliente, cheguei 10 minutos atrasado. Desce e paga 10. E todo mundo conta os 10, né, as 10 flexões junto contigo. Então, é uma forma de penalizar e brincar um pouco, né, com a situação de que, cara, não pode. Organização da disciplina, da consistência. Exato. E tal. Sabe que o bacana disso, Jean, no DL era água, cara. Tinha um tonel de água, né? Uhum. E aí no primeiro dia, era no hotel, era dentro do Intercity. Aí eu tava hospedado no Intercity, tu se hospedava, porque era uma imersão, não tinha nem celular, nada, né? E aí, como eu não tava com o celular, eu meio que me desliguei ali no horário, né? Sim. E aí eu desci, antes eu fui no banheiro, cara, eu vou no banheiro antes, porque eu já vou ficar meio imerso ali e tal. Cara, cheguei acho que 3 minutos atrasado, cara. Vai pra água. Vai pra água. Mas que água? Vocês estão de sacanagem comigo, né, cara? Água não, né, cara? E eu disse, não vou, mas tô assinando um contrato. Se tu não vai, tu tá expulso. Eu disse, tá, então eu vou, né? Água gelada. Ai. De manhã, cara. Eu disse, não, eu vou, tudo bem. Agora aquela história, assinei, então eu vou arcar aquela história. Só daquele, como eu falei, no lance do tipo, se eu... O homem não é obrigado a me prometer nada, né? Eu vou até o fim, Se né? me prometeu... Eu vou até o fim, né? Então aquilo, aí tu aprende. É isso. É o que eu digo, tu aprende. Né? É um feedback dito de outra forma, né? Mas que... E aí eu me recordo que numa das confrarias, foi quando a gente saiu daqui, que cresceu, e a gente foi ali pro outro condomínio aqui, o nosso vizinho aqui, condomínio vizinho, como é o nome? Eu conheço pouco. Montalcino. E aí a gente fez deu 100 pessoas e tal, aí tava marcado 18h58, aí lotou o estacionamento, porque o estacionamento era para, sei lá, 70, 80 carros. E lotou o estacionamento, aí um camarada chegou às 19h40 e ele disse assim, não tem mais estacionamento. Sabe? 19h40. Estaciona na rua, velho. A vontade era dizer, né? Aquela história, às vezes as pessoas não entendem que, tipo, tem um horário. Depois você acabou, lotou o estacionamento, estaciona na rua e tá tudo certo, né? Mas a pessoa tava reclamando porque não tinha mais estacionamento. E aí tu não tem o que fazer, né? Não é uma coisa, não é um privilégio, né? Não é um privilégio, né? Irmão, o que mais te empolga na tua vida? Cara, realizar meus sonhos, da minha família, né? Ver minha família bem. Boa. Né, poder proporcionar para eles uma qualidade de vida que eu nunca tive na minha infância, né? Eu até estava comentando com a minha esposa, eu disse, caraca, olha o que é a vida dos nossos filhos, né? Então, isso me empolga, me entusiasma, né? E a oportunidade que, através dos nossos negócios, a gente está tendo de construir, né, outras pessoas. Né? Eu até brinco lá que a nossa empresa virou uma escolinha de gente. Né? A gente tem muito essa pegada de formar pessoas, né? Então a média de idade da nossa galera lá é baixa, né? Com algumas exceções, mas a média de idade lá é 25, fica entre 25 e 26 anos, e a gente contrata muito jovem, né? E começa a formar. A gente tem um DNA de treinar muito, né? Treinar constantemente. Show. Liderança, feedback constante. A gente não é perfeito, né? Sempre dou esse alerta de, cara, não espere encontrar aqui, né, uma empresa perfeita, algo perfeito, a gente não é, mas a gente tem muito essa pegada de, cara, eu preciso de gente boa para crescer comigo. Legal. Né? Então, falo isso, verbalizo isso, e isso me entusiasma, né? Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa lá que começou conosco, nossa primeira funcionária, hoje como supervisora do nosso setor financeiro. Né? Quando eu vejo lá, por exemplo, uma menina que começou a trabalhar conosco com 18 anos, primeiro emprego, toda assustada na entrevista, hoje coordenando 5, 6 pessoas no setor de pós-vendas. Legal. Entende? Legal.
E outros tantos exemplos, né? Hoje a mulher que é supervisora operacional da nossa empresa, que toca lá todos os times de instalação, entrega, toca a operação de fato. Cara, a gente tirou de uma padaria, né? Ela vendia pão numa padaria, né? E hoje é a líder Evolução. do nosso operacional todo, e a galera respeita ela de uma forma incrível, assim, né? Se tornou uma grande líder. Então, essa mudança, né? Essa transformação que você acaba causando em outras pessoas, me entusiasma bastante, né? Porque a gratidão, um pouquinho do que a gente estava falando aqui no bastidor antes, né? Uhum. A gratidão dos outros é uma moeda difícil de pesar, Uhum. né? E ela realmente entusiasma, assim, a gente. Que show, cara, que show. Parabéns, E isso parabéns. é bacana. Quantos funcionários são hoje? Aqui Cara, na unidade em Caxias. Diretamente, indireto, porque a unidade de Caxias, ela acaba, a gente aqui é filial, né? A gente tem a sede em Estrela, e agora mais 2 filiais, uma em Campo Bom, a gente vai inaugurar uma em Novo Hamburgo. Cara, somando tudo, diretos e indiretos, passa de 100 pessoas. Legal. Passa de 100 pessoas. Isso aí, isso aí. E sabe que eu acredito muito nesse processo que você fala do treinamento. Com consistência, ou seja, fazer essa rotina. Parte exata de, exemplo, o alinhamento, a cultura, a energia, ter com consistência isso, principalmente na área de vendas. Faz total diferença. É o que move o negócio. Porque é aquela história, para mim, que eu gosto muito de vendas, né? Uma empresa sem vendas não existe. Não, né? esquece. É parte do pressuposto que não existe, né? Então, o que acontece? Se tu pegar uma equipe de vendas e resolver pegar ali pelo menos 1 a 2 vezes por semana e focar nela, meu amigo. Decola. Meu a gente tem o que eu chamo de rituais e rotinas de gestão, né? Em todos os setores, mas principalmente no de vendas. Né? Porque, cara, não tem como você ter um bom processo comercial se não tiver treinamento, se não tiver ritual, se não tiver rotina. Né? Então, lá, por exemplo, nossa rotina e rituais, no comercial, daily, todo dia. Né? Daily, reuniãozinha com todos os vendedores, cara, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, e dentro dessa daily a gente implementou, Edson, o que a gente chama de 7 minutos de educação. Boa. Então, todo dia um dos vendedores é responsável por trazer um pequeno treinamento, 7 minutos, que ele vai apresentar para os colegas. Para os colegas. E não é treinamento aleatório, não. Sobre um tema específico, do tipo, como que eu faço prospecção ativa? Né? Como que eu contorno essa objeção de venda? Né? Como que eu conduzo o fechamento? Eu trocaria esse 7 aí. Vai. Para 8. Sabe por quê? 8 é o número da prosperidade. Boa. Vou anotar. Anota aí. 8 minutos de educação. 8 minutos. Boa, vou anotar já, porque eu tenho que aprender também. Anota aí. 8 é o número da prosperidade. Boa, e vai dar bom. Cara, é o número do infinito, né? É o número da prosperidade. E saiu umas pérolas, cara. Hoje são os nossos diretores comerciais que conduzem, né, essas rotinas, né, da dele, então que participam ativamente desses 7 minutos de educação. E eu esporadicamente participo. E, cara, te surpreende, né? Com a qualidade do conteúdo que a galera monta, né? Isso desenvolve eles muito mais. Então eu acredito muito, cara, no poder do treinamento. Eu sou fruto de treinamento, né? Porque na minha trajetória profissional, eu comecei, então, lá colhendo uva. Depois, meu primeiro emprego de carteira assinada foi ser estagiário dentro de uma multinacional. E lá eu fui estagiário rotativo, então eu ficava 3 meses em cada setor da empresa. Né, o que me deu assim, uma bagagem riquíssima, né? Porque eu passei 3 meses no setor de RH, 3 meses no setor de compras, 3 meses no PCP, 3 meses no financeiro, e depois acabei sendo efetivado lá na controladoria, onde eu fiquei por 6 anos como analista de custos. Bacana. Foi uma grande escola para mim. Mas aonde eu de fato me desenvolvi, especialmente para o lado comercial, foi fazendo um sistema de marketing multinível, né? Um indústria de marketing multinível que eu me associei na época, uma empresa que existe até hoje, uma empresa brasileira que vendia seguro de vida através de um formato de multinível. E essa empresa de marketing multinível lá, ela tinha um sistema de treinamento, cara, muito intenso. Era reunião toda semana, evento a cada 15 dias e evento presencial em Porto Alegre, né, que você pagava caro na época para ir, sei lá, valores da época, não vou conseguir traduzir para valores de hoje, mas valores da época você pagava 50, 100 reais, 150 reais, só o convite, aí tinha que pagar mais o deslocamento, e eu tinha 18 anos. Né, 18 anos querendo, sabe,
fazer uma renda extra com aquilo. Sim. E Escola, né? escola. Escola. Então, cara, para mim ter participado daqueles treinamentos me desenvolveu muito quanto à comunicação, vendas. Eu me considero um cara tímido até hoje, né? Mas por conta dos treinamentos que eu participei, das experiências que eu vivenciei dentro desse sistema de marketing, me expôs de uma certa forma a situações que eu precisei me desenvolver, entende? E abriu minha cabeça para a liderança, para o próprio empreendedorismo, né? Então, eu acredito demais, cara, no Sabe treinamento. que exatamente por isso que eu comprei muito essa ideia dos adolescentes ali, dos jovens e tal, de 8 a 16 anos ali, porque, por exemplo, assim, eu pego aqui e largo a gurizada. Por exemplo, ontem eu fiz isso, a minha filha maior, né, a de 14, ela tá num acampamento de jovens a semana inteira, né, fora Legal. de acampamento, e da sobrevivência mesmo, banho fora, não tem ar-condicionado no quarto. Sem frescurinha. Sem frescurinha, é raiz, né? É bem legal. E aí os 2 menores ficaram, né? E aí o que acontece? Eu disse, então vocês vão fazer o seguinte, eu peguei essa caneta aqui, porque eles estavam acostumados a sair com ela fazia o bolo para vender, ela fazia o cupcake para vender e tal, ela é mais a raiz empreendedora, né? Legal. E mais ela é primogênita, né? Perfeito. Aí eu peguei e disse, elas, a gente tá com saudade da mana, como é que a gente vai fazer para sair para fazer as vendas e não sei o que e tal, que eles eram os ajudantes, né? Eu disse, então vocês vão fazer o seguinte, eu tava ali com uma caixa de caneta, ó, as canetas estão aqui, acabou a desculpa, então vocês vão sair, vocês vão vender. Vender caneta. Botei lá, escrevi lá, uma caneta tanto, 2 canetas tanto. E sai vender. Começa por um lado e termina do outro. E vão junto. Se apoia e dê os pulos de vocês. Cara, eles voltaram com uma caixinha com bom dinheiro. Mas esse é o grande lance. Eles entenderem que tem que a pequena é mais delicado, porque ela entra nas casas, né? Ela vê um cachorro, vê um bicho, já vai entrar. Quer interagir. Já quer interagir, né? Legal. E o menino daí fica mais encabulado, porque imagina, minha irmã tá invadindo as casas, sim, né? Sim. Mas é uma experiência que desde então a gente tem que passar, colocar eles entender, né? Porque é o que a gente diz, né? As crianças têm que entender que o mundo é feito de venda e empreendedorismo. E expor eles a essa situação é riquíssimo, né, Edson? Porque é o que a gente falava na época lá do multinível, né? Todo diamante um dia foi um carvão que passou por muito atrito. Né? Então é isso, né? Expor eles a situações que eles possam se desenvolver. Né? Eu acredito demais nisso. É bom isso que aí, você tá educando eles nessa linha. E, cara, todo sábado eu tô feliz com esse projeto aí. Porque tem uma galera aí que comprou já a ideia de uma certa forma. E esse camarada é um cara bem correto, ele é do mundo, se não me engano, XP Bar, se eu não me engano. Eu não sei qual que é a bandeira dele lá, mas não é por bandeira. Ele é um cara correto e ele é um cara de valor. E ele quer realmente contribuir com as crianças nesse universo aí. Gostei da pegada dele, entendeu? Bacana. Isso é importante. Show de bola. Legal. Cara, qual foi a compra até 1 milhão que tu mais se realizou? Difícil. E ainda tem o limitador. Até 1 milhão. Boa. Caraca, bicho. Que, cara, de verdade, assim, não é hipocrisia, tá? Eu gosto, obviamente, né? Valorizo muito o dinheiro que a gente produz, né? Mas de verdade, para mim, o que mais tem valor na vida não tá tão atrelado à questão financeira, né? Óbvio que a gente trabalha para o resultado, que é resultado, e chega um momento que é o game, né? Quanto mais eu consigo fazer, né? Eu gosto do game, gosto do game. Mas de verdade, o que eu mais valorizo não tá nessa moeda, né? Então, não consigo nem te responder, cara, assim, porque eu não sou apegado. Entendi. Entendeu? Tipo, tem amigos meus, por exemplo, que dizem, cara, e aí, carro e tal? Meu, se anda, me leva pra onde eu quero, tá show de bola, tá suave. Não sou apegado a isso, não sou muito apegado a bens materiais, mas gosto, obviamente, do conforto, né? Gosto do que o dinheiro pode me proporcionar. Mas, de novo, né? Para mim, o que mais vale não tá nessa moeda. Boa. Show. A melhor coisa que te aconteceu nos últimos anos? Cara, ser pai. Boa. Ser pai 2 vezes, né? Presente, né? Presente de Deus. Presente de Deus foi incrível. Se eu soubesse que era tão bom, eu falo isso pra minha esposa, né? Eu fui pai jovem, fui com 25.
para a média da sociedade hoje em dia, né? Mas eu digo para ela que, cara, se eu soubesse que era tão bom, tinha feito antes, né? Boa pergunta, então. Quando é que vem o terceiro? Cara, aí que tá. Aí a gente já definiu lá parar, né? Eu fui muito abençoado. Tive logo um casalzinho, né? Então o Victor tem 10 anos, a Lívia veio 3 anos depois, tem 7. E a gente definiu por encerrar, né, a fábrica lá. Tá? Olha, que sempre tem as bênçãos, né? Vamos lá, né? É o que Deus quiser, mas por enquanto tá bom assim, a gente tá muito feliz. Né? Tá certo, tá certo. Gosto demais lá. Legal. Sabe por que eu falo isso? O mundo precisa de gente boa. Verdade. Aí, ó. Verdade. As boas fábricas, né? Aí, ó. Né? Verdade. Legal, velho. Legal. Irmão, falando de G20, qual foi a edição do G20 que tu mais gostou e por quê? Cara, eu estive em 2 edições da confraria, uma na Cantina Tonê, Tá? e outra aqui na Dom Dom Claudino. Claudino. Eu particularmente gostei muito daquela da Dom Claudino, né? Eu consegui prestar mais atenção, digamos assim, né, no conteúdo. Eu acho que a forma como vocês constroem o evento ali, ele tem um viés educativo, né, que para mim é importante, mas as conexões que você faz, né, então ali naquela do Dom Claudino estava em formato mais mesa redonda, enfim, então a pessoa estava mais acomodada, um pouco mais confortável, proporcionou que a gente se conectasse mais. Né? E eu acredito muito no poder das boas conexões. Né? Então, consegui evoluir muito na minha vida através de algumas pessoas que me abriram algumas portas, a quem eu sou eternamente grato. Né? Os meus sócios eu conheci assim, né? Na época ainda do marketing, né? Participando de mesas que eram diferentes. Né? E essa edição ali do Dom Claudino, para mim, foi algo diferente. Sentei numa mesa de pessoas que eu não conhecia. Né? E foram boas conexões. Então, por isso, para mim, foi a melhor edição que eu consegui participar, né, das duas. Mas tenho acompanhado aí o trabalho que tu tem feito e tem, pelo menos pelo que eu tenho visto, tem sido um sucesso atrás do outro, né? Então, recomendo para todo mundo, né, cara? O cara tem que estar perto de gente boa. Né? Cara, boa, maravilha. O cara tem que se espelhar, tem que se moldar, o ambiente te constrói, né? Então, tem que se expor a essas coisas para se dar a oportunidade. Né? Permita-se. Permita-se. Isso aí, legal, maravilha, cara. Felicidade pro Jean é o quê? Cara, estar em paz, né, com os meus, todos bem, né, e realmente prosperando, né, cada um nas suas ambições, né, porque o ser humano é muito diverso, né, e às vezes por mais que a gente queira que todo mundo pense como a gente, não é, né, e a gente acaba hoje tendo contato com muitos outros empresários, né, através do trabalho que a gente faz, e eu vejo, assim, ambições muito loucas, né? Muito, às vezes, o cara muito para um lado, outro muito para o outro, e a gente está num momento também do Brasil muito polarizado, né? Então, os desejos de cada um é muito diversificado. Então, para mim, cara, se nas tuas ambições, né, tu tá realizado, prosperou no que tu deseja, para mim isso é a felicidade. Então, estar com os meus e eles bem com as suas próprias ambições é o que eu considero felicidade. Isso aí. Boa. IA, cara, vai ajudar ou prejudicar no longo prazo, na tua opinião? Cara, vai ajudar. Vai ajudar muito. Já está ajudando, né? Já está ajudando muito. Eu gosto muito de tecnologia, né? Não sou, assim, um profundo conhecedor, né, de IA, mas eu acho que, assim como uma faca, né? Que serve para passar manteiga no pão para matar alguém, né? Toda e qualquer ferramenta, para mim, IA é uma ferramenta. Como qualquer outra ferramenta, se você souber usar para coisas boas, vai ajudar demais. Então, nas nossas operações, nos nossos negócios, a gente tem o nosso braço educacional, onde a gente atende aí mais de 200 empresas de energia solar. O meu sócio, o Andrigo, né, fica um pouco mais à frente disso, mas a gente já ajudou a implementar a IA num processo comercial, né, para aumentar a performance de vendas, sei lá, algumas dezenas de empresas. Né, e aí o salto de resultado é gigante. Né? Então, a partir desse exemplo, né, mas tem aí infinitas aplicações de IA que podem ajudar e muito. Né? E aí muita gente, obviamente,
às vezes pode se preocupar de, vai tirar a vaga, vai... Não, cara, vai criar mais, né? Porque eu acredito muito, Edson, numa visão abundante dos recursos, né? E muita gente diz assim, não, o dinheiro troca de mãos. Cara, para mim os recursos são infinitos, entende? Não precisa necessariamente, para mim ganhar, para mim aumentar o resultado, ninguém precisa perder. Ou seja, eu crio mais oportunidades, entende? Certeza. Se a IA acelera meu resultado de venda, que gera mais resultado, eu vou contratar mais pessoas, eu vou criar mais operações, eu vou ser mais próximo, vou contratar, entende? É um ciclo positivo que se cria. Se eu não tenho essa ferramenta que me dá a oportunidade de catapultar esses resultados dessa forma, aí sim eu começo um ciclo negativo. Putz, não está dando certo, vou ter que demitir pessoas que vão ficar sem renda, que, entende? Um abismo levando a outro nesse lado Exato. aqui. Né? Então, para mim, é uma ferramenta que vai ajudar muito, né? E acho que essa abundância de recursos, né? Essa mentalidade ilimitada, né? Ou não escassa das coisas, ela pode fazer com que muitos negócios prosperem bastante. Show, show. Lembro que quando eu te visitei, você falou uma coisa bem legal, que tinham 4 frases ou 4 palavras, ou 4 frases na parede dos 4 sócios. Quais eram elas e por quê? Cara, a gente acredita muito na nossa cultura, né? De que o Grupo GP hoje cresceu e de alguma forma se tornou referência no mercado que a gente atua, muito por conta da cultura que a gente conseguiu implementar, né, junto com o nosso time. Né? E as frases, na época, foi para definir a personalidade de cada sócio. Boa. Né? Então, eu sou muito amigo dos meus sócios, graças a Deus temos uma relação muito, muito legal, né? Muito profissional também, porque quando o pau pega, pau pega, né? Quando é para fazer o negócio crescer, a gente não mede esforço, né? Gostamos muito de trabalhar, estamos os 4 dentro da operação, então é muito gostoso, só que, cara, chega um momento que você começa a ter um time mais volumoso, que as pessoas precisam te conhecer mesmo sem te conhecer. Né? Então, a gente usou as frases, né, como uma forma de expressar para o nosso time, inicialmente, qual era o jeito de pensar de cada um. Né? Então, nós tínhamos um apelido interno, né? Isso roda no nosso grupinho interno até hoje. Né? Eu tenho o Marcos, que a gente chama de Pix, né? O sobrenome dele é Pis, né? Marcos Pis, e ele é um cara muito rápido, entende? Ele não pensa assim, papum, então é o Pix. O Ricardo, que é o nosso diretor comercial, ele é rápido também, mas não é tanto quanto o Pix, então ele é o TED. Né? E o João, que é da nossa velha guarda, outro diretor comercial, né? Ele chega, entendeu? Mas é 2 dias depois, então ele é o Doc, né? e aí faltava um apelido para mim na época e tal, ficou meio indefinido. Uns chamavam de professor, outros chamavam de aplicativo, que é onde tudo roda, né? Eu acabo ficando mais na parte da gestão da empresa. E aí a gente foi para as frases, então, né? Os apelidos não ia ser o suficiente para definir, a gente foi para as frases. E as 4 frases são o seguinte, ó. O Marcos, por exemplo, né? A frase dele é: se o básico não for bem feito, o avançado não fará diferença. Essa é a frase dele. A frase do Ricardo é: tem coragem. Né? Tem coragem com um ponto de interrogação no final, porque é um cara que está sempre desafiando, cutucando as pessoas. E aí, bora, vamos fazer, vamos dobrar esse mês, tem coragem. Né? Me entrega até o final do dia, tem coragem. Né? Tá sempre nessa pegada. Show. E o João, como é o mais experiente, é o Doc, né? Ele é o cara que muitas vezes coloca um pouco mais de sobriedade na conversa, né? E a frase dele é: deu ruim, primeiro respira. Né? Porque nem tudo dá certo, né? E a minha frase, eu gosto muito sou muito direto, muito transparência, eu gosto de pessoas que são assim, né? Cara, me diz logo o que tu quer, né? Eu sou dessa pegada. Então a minha frase é: a verdade nos protege. Legal. Eu até tive que fazer alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes, em alguns momentos, eu já fui brutalmente transparente com algumas pessoas e isso nem todo mundo está preparado para esse tipo de conversas. Né? A verdade. A verdade. Cara, deixa eu te falar, isso aqui tá uma merda. Então, eu sou mais dessa linha e a minha frase é essa. E o objetivo de ter colocado essas 4 frases, não só na parede da empresa, isso hoje está no nosso código de cultura, está no onboarding de todo novo colaborador, é para, de fato, permitir que o nosso time nos conheça sem nos conhecer. Né? Porque, infelizmente, a gente já não consegue estar do lado de todo mundo o tempo todo. Né? A operação cresceu, enfim, e isso foi uma forma legal que a gente achou de fazer e que tem funcionado bem. Né? O pessoal,
inclusive acaba usando isso como argumento de venda até lá na ponta, né? Eu soube de vendedores, assim, de relatos do nosso time comercial, pô, o cara lá usou a tua frase para vender pro cara. Como assim? Não, ele pegou o código de cultura, abriu pro cliente lá e disse assim, ó, tu acha que o meu diretor que tem essa frase aqui, de a verdade nos protege, vai mandar eu entregar um equipamento aqui que não seja bom? Muito show, cara, Então, muito show. Parabéns, é isso. parabéns. Se tu pudesse ter um superpoder, velho, qual seria? Putz. Cara. Sei lá, cara. Mudar a mentalidade das pessoas, né? E dizer assim, cara, para com essa mentalidade, né, de que não dá, de que não pode, que só reclama. Cara, isso não produz nada, nada prospera, não tem como tirar nada de bom disso, né? Uhum. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, né, através de algum superpoder, seria esse, né, o poder de mudar a mentalidade das pessoas. É claro que a gente tem, né, a prepotência, muitas vezes, de querer que todo mundo pense como a gente, né? E isso não é bom, mas não é querer que todo mundo pense como eu. Né? É querer que todo mundo pense de uma forma melhor, entende? Então, essa seria minha ambição maior aí. Jean, qual toque, ideia ou insight você pegou comigo em algum G20 que contribuiu na tua vida? Cara, aquela conversa que a gente teve, né, sobre agregar pessoas, né, e muitas vezes agregar pessoas que possam originalmente se ver como concorrentes, né, porque o mundo aí fora é brabo, né, a selva é bruta, né, e você me falou uma coisa interessante, né, você disse assim, cara, chamo um que chama o outro, que daqui a pouco tá esse aqui usando o serviço daquele e a coisa vai se complementando, essa visão de ecossistema, né, de fazer a coisa funcionar, que de alguma forma a gente já tinha e já tem nos nossos negócios, eu aprimorei conversando contigo. Né? Então, esse foi um insight poderoso aí. Show. Lá na frente da escolinha, num evento das crianças, quando a gente estava trocando ali, tu falou disso, eu disse, cara, faz sentido. Né? Temos um serviço aqui que a gente pode colocar para o nosso ecossistema que possa interessar para todos, e ali nasceu uma nova linha de receita. Legal, né? Que bom, fico feliz, cara. Conta sempre conosco aí, isso é importante. Né? Isso é importante, essa sempre é a ideia. Legal, legal, show de bola. Se dinheiro não fosse problema, o que o Jean faria? Cara, eu gosto da vida que eu tenho, gosto da vida que eu levo, né? Eu acho que amanhã eu estaria fazendo a mesma coisa. Entende? Claro que talvez com uma leveza maior, porque não tem como dizer que, né, o fato de você ter aí um recurso à disposição, né, estar mais abastado, não vai te trazer mais tranquilidade, porque é inevitável, isso acontece naturalmente. Mas, como eu disse, eu gosto do que eu faço, né, sou apaixonado por trabalhar, adoro meu vício, né, qual é o teu hobby? Meu hobby é trabalhar, né, eu adoro um Excel. Né? Então, é isso, cara, eu acho que eu estaria fazendo a mesma coisa e isso me alegra poder responder dessa forma. Legal, show de bola. Cara, qual é a frase que tu gostaria de ouvir todos os dias ao acordar? Rapaz. Cara, eu sou muito privilegiado, por exemplo, que meus filhos acordam mais tarde, né? Mas inevitavelmente eu penso neles, porque, né, nos dias que eu estou mais por casa, né, quando consigo ver eles acordando, né, bom dia, papai, eu te amo, é isso, né? Não precisa nada além disso para fazer um dia bom, né, cara? Então, é ouro, né? É isso. É ouro. O que tu agradece hoje? 3 pequenas coisas. Quais são? Cara, eu agradeço a Deus por estar vivo, né? Ter dado essa possibilidade de a gente viver aqui, fazer a nossa parte bem feita. Né? Agradeço por ser uma pessoa essencialmente saudável, né? E pela família que eu tenho. Legal, muito bom, velho, muito bom. O que tu gostaria de entregar hoje a Deus? Putz, cara, eu peço uma coisa, né? Eu tenho lá a minha fé, né? A minha forma de viver isso. E sempre que eu tenho oportunidade, eu peço discernimento a Deus para poder fazer a coisa certa.
né? Massa. Fazer a coisa que ele espera que eu faça. Porque a vida nos dá oportunidades de fazer uma série de coisas, né? Mas fazer aquilo que talvez ele quer que a gente faça, não, às vezes não está tão claro, né? O que Deus espera de mim? Muita gente fala em propósito, né? Enfim, eu não quero entrar nesse viés, mas para a maioria das pessoas não fica claro o que Deus quer que ele faça dessa vida, né? Então eu peço só discernimento, cara. Me dá discernimento para eu poder fazer o que tu quer que eu faça nas situações onde eu estiver, e ele tem sido carinhoso comigo. Boa. Que legal. Que parte do teu legado já está sendo escrita hoje? Cara, tem um projeto que a gente tirou do papel uns 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, que me entusiasma muito, né? Hoje eu estou um pouco mais à frente disso dentro do Grupo GP, que é o Gestão GP, que é o nosso braço educacional, onde a gente compartilha aí todas as nossas boas práticas, né? Tudo que a gente já fez de bom e também tudo que a gente já errou dentro dos nossos negócios, com outros empresários. Inicialmente era só com empresários do mercado de energia solar, hoje a gente começa a ter também empresários de outros segmentos nos procurando para consumir, né, o Gestão GP. E esse projeto tracionou assim sempre de uma forma muito orgânica, de uma forma natural, e eu tenho feito muitos amigos, né, através desse negócio. Que show. Amigos que têm esse sentimento de gratidão que a gente estava falando antes, pela transformação que a gente já conseguiu causar nos negócios e na vida deles. Então, a Gestão GP hoje é um nosso braço educacional que atende mais de 200 empresários que vêm passar alguns dias conosco aqui e que ficam sendo acompanhados depois por 6 meses por nós. Onde nesses 6 meses a gente fica lá entregando conteúdo, tendo conversas direcionadas, né, e muitas vezes conversas difíceis, né, tocando em pontos sensíveis, mudando algumas engrenagens do negócio deles para ajudar eles a crescer mais, né, ou para chegar a determinado resultado baseado nas experiências que a gente já teve, nos erros e acertos que a gente já fez, e tem sido muito gratificante, cara. Então isso me motiva muito, né, e eu vejo que um pouco de mim está ficando, né, dentro desse projeto. Então, quando você fala de legado, cara, se eu morresse hoje, pô, já mais de 200 empresas tem um pouquinho de mim lá dentro. Legal. Entende? E quando eu digo de mim, não é só o Jean, né, uma série de pessoas que estão envolvidas nisso, né, meu sócio, enfim, mas por estar um pouco mais à frente desse projeto, né, eu sinto que um pouquinho do meu coração tá lá também nos negócios dos outros, e é bonito você ver quando você entrega uma semente, né, e o cara pega aquela semente com vontade, vai lá, planta num solo bom, rega, cresce, frutifica, e aí você tem um amigo, um irmão pro resto da vida, muitas vezes lá do outro lado do Brasil, quiçá do mundo, né? Massa, nosso mundo hoje está muito globalizado, isso Jean, bacana. Como que tu equilibra as bolas? Saúde, família, prosperidade, fé, trabalho. Como que tu faz para equilibrar essas bolinhas aí? Cara, eu sou um cara que acredito muito em intensidade, né? Então, essa conversa de equilíbrio para mim é sempre um desafio, né? Então, pô, equilibrar, né, remete a você estar lá numa constante, né? Então, pô, eu adoro rotina, eu sou um cara que gosta de rotina, mas por todos os projetos que a gente acaba se envolvendo, hoje eu acabo indo participar de muitos eventos, né? Tô indo agora palestrar em um, depois em outro, enfim, a agenda é bastante conturbada, e eu aprendi que a intensidade é algo positivo, né, e que acaba distorcendo muitas vezes o fator do resultado. Então, quando eu estou com a minha família, eu sou intenso em estar com a minha família. Eu procuro ser intenso em tudo que eu vou fazer. Cara, se eu estou entregando um conteúdo para um aluno meu lá do Gestão GP, eu estou full nisso, né? Pô, tô aqui com o Edson, cara, tô aqui com o Edson, celular para baixo, tô aqui com o Edson. Cara, full aqui, entende? Então, essa intensidade em tudo que eu vou fazer é o que me permite dizer que eu equilibro as coisas, né, ao meu jeito, de forma intensa, porque eu já virei 24 horas trabalhando recentemente, né, há poucos dias atrás, 24 horas no 12, pé embaixo, porque, cara, eu preciso entregar isso aqui. Né? Esse projeto vai sair, né? E muitas vezes as coisas mais críticas, né, exigem um pico de foco, né? Um pico de atenção, de dedicação. Então, eu acredito muito nisso, cara. Intensidade em tudo que você for fazer, mas com tudo na agenda, né? Eu não posso estar intenso só com uma coisa, entende? Tipo, eu tô intenso no trabalho essa semana, beleza, mas
amanhã eu tô indo viajar com a minha família, vou pra praia. Vou sair daqui 5 horas da manhã, eu vou ficar um final de semana com eles. Legal. Porque semana que vem eu vou ficar a semana toda recebendo 5 empresas que vêm visitar a nossa aqui numa imersão do Gestão GP. Então, semana que vem, cara, infelizmente eu não vou ter muito tempo de desfrutar com a minha família. Então, eu organizei para ter um final de semana intenso com eles antes. Uhum. Entende? É isso que eu digo, de oscilar a intensidade no que de fato me interessa. Show. Né? E o que me interessa hoje É o foco na hora certa. é o foco na hora certa. Boa, boa. Parabéns. É dessa forma. Parabéns. Eu não sou muito da conversa assim, de um pouquinho de tudo. Não, cara. Vai fazer, faz. Faz bem feito. Vai se joga com os 2 pés. Uhum, legal. Não vem botando o pezinho assim para ver se dá fundo. Não, vai. O gelo, tu vai participar na próxima. Bora. Foi assim, nós entramos. É isso. O pessoal, não bota a mão, eu falei. Eu disse, não coloca a mão, eu estudei antes com o Toledo, né? Legal. Que é o especialista do negócio, ele já está em quase 600 dias, entrando todos os Animal, dias, né? E aí eu acabei, cara, tô até meio que amigo do cara já. E aí ele disse, ó, cara, regra número 1, entre. Não vai testando. Regra número 2, não se mexe dentro, porque senão aí vocês vão sentir o baque. E aí eu disse, e aguenta no osso, fica, não tem esse negócio de sai. Só Entrou, segura. fica, segura, velho. Cara, eu senti na hora assim que tinha gente querendo sair. E aí veio a força do coletivo. A força do coletivo é que como a gente entrou em 9 em cada vez, cara, a galera tinha gente querendo sair. Eu senti que tinha. Sabe quando tu sente? Sim. E aí a galera, pelo coletivo, se segurou, velho. Que legal. Não por ser mais ou machão que o outro, nada, não, mas porque um segurou o outro ali na força do coletivo mesmo. Foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. Aconselho, fazer. Faz isso na empresa. Não, eu digo na empresa. Numa oportunidade, como vocês têm, são 100 pessoas, faz um desafio, ó. Faz assim, ó, gente, tô com uma dinâmica aqui da empresa, pega uma banheira de gelo e tal, isso e aquilo, ó, desafio do gelo. Quem topa? Fica a critério, né? Claro, é um desafio que não afeta a saúde, nada, né? Sim, pelo contrário, faz bem, né? Faz bem. Anti-inflamatório, cara, a energia tem tudo a ver. Porque é uma empresa de energia, né? Sim. A energia vai lá. Cara, eu fiquei ligado no 380 durante o dia, cara. Eu tava assim que eu tava uma pilha. E aconteceu uma coisa incrível comigo daí. Aí a gente fez, era 7 e pouco da noite, né? 7 e pouco da manhã. Quando foi 7 horas da noite, eu apaguei, velho. Eu fiquei, acho que tão acelerado. 7 horas da noite, eu apaguei e acordei às 11h30. Olha aí. Eu disse, e não acontecia isso comigo. Eu sou um cara de hábitos também, né? Sim. Então, o que acontece? Foi incrível o que aconteceu comigo. Eu não dormia durante o dia, mas, sei lá, 1000 anos. 1000 anos. E aí eu disse, deve ter sido algum efeito, alguma coisa, né? Que aconteceu ali durante o processo, porque realmente a energia, ela fez assim, ó, bum! Porque eu já sou meio, né? E aí, já é aceleradinho. Eu já sou acelerado. E aí o que aconteceu foi incrível o que aconteceu. Legal. Deus o livre. Né? Boa. Então, eu recomendo, faz isso, bota lá. Ó, vamos fazer, quando tu fizer um esquema assim, mas quando vocês têm o espaço, como vocês têm o espaço, bota, banheira de gelo. Vamos ter a banheira do gelo. Quem topa? Vocês vão ver como vai ser legal. Vai ser legal. E aí conta comigo, me pede as instruções e tal, e aquilo, que eu sei exatamente como funciona o processo. Minha cabeça já foi lá na frente, ó, fazer uma campanha comercial, os piores vendedores, banheira de gelo. Ou os melhores, não sei, vamos organizar isso. Não dá pra botar tudo, não, porque é legal, a experiência é muito show. É muito show. Irmão, o que você tá fazendo com a vida que Deus te deu? Boa. Cara, tô trabalhando muito para tirar alguns projetos do papel. O Gestão GP é um deles, né, que tem aí um bloco na minha agenda bem especial, que é o projeto da vez, assim, né, junto com o nosso grupo ali. A gente tem algumas verticais de negócio, né, e esse é um projeto que eu estou mais à frente, então estou dedicando mais tempo nele, em termos de trabalho, né. E, cara, estou procurando ser um pai melhor a cada dia, estou procurando ser um filho melhor a cada dia. Eu sou muito grato aí à minha família, tanto a minha família biológica, quanto a minha família que me criou, que é a família do meu coração, né? Tem uma relação muito boa com todos. E é isso, cara. Para mim,
são poucas coisas na vida que importam e é nessas que eu tô muito focado em evoluir, né, em prosperar e estar cada vez melhor, Uhum. né? É dessa forma que eu tô cuidando da vida que Deus me deu. Boa, boa, muito show, Né? cara, muito show. Ah, essa pergunta é a última pergunta, tá? Bora. A última pergunta ia ser ao que você está fazendo com a vida que Deus te deu. Eu já tive alguns episódios do G20cast Legal. e eu me senti bem à vontade para te fazer essa pergunta. Eu não fiz essa pergunta para ninguém, Opa, isso é tá? especial. Vou arrumar. É especial, com certeza, e me senti bem e feliz para te Bom. fazer essa pergunta, tá? Porque realmente por causa dos teus valores, por causa da tua pessoa e realmente porque eu acho que faz muito sentido e indiferente da tua resposta, o que é importante é o que a gente sente, tá? Claro. Recentemente a gente conversou sobre o clube, Uhum. tá? E o clube, tu sabe, eu acho que tu tem... O clube hoje, para ter uma ideia, é incrível, assim como é a geração para ti, Uhum. é o clube para mim. Acho que tu já deve ter percebido Sim, isso, né? sim. Tu já percebeu. A intensidade essa que tu fala é algo que eu tenho também. Eu sou muito intenso. Para mim não é nem 8 ou 80, eu sou 800. Boa. É uma pegada assim, né? Mas eu me entrego realmente. E como foi por um propósito, realmente um Claro. propósito de o que você está fazendo com a vida que Deus te deu, Uhum. eu tô nessa pegada, né? Além o propósito ele pega, né? Uhum. Mas onde envolve Deus, saúde, família, prosperidade, né? Um encontro, como eu te falei ali, eu fiz uma reavaliação e eu entendi que num ano de Copa, Uhum. num ano de eleição, as pessoas não têm possibilidades de estar envolvidas, na minha opinião, Uhum. em muitas agendas, né? E todo Sim. mundo tem suas agendas. Então, É o ativo mais escasso hoje em dia. Tempo. hoje é tempo e atenção. Tempo e atenção, né? Então, o que acontece? Eu estou comprometido a entregar, também pensando por meu lado e ouvindo Uhum. pessoas aqui, Uhum. o meu tempo e a minha atenção também, e também tendo tempo e atenção das pessoas. Uma vez por mês, Uhum. né? Em experiência e ambiente, Uhum. né? Conectando, Uhum. certo? Tendo ali todo protocolo de terapia, protocolo de nutricionista, outras coisas mais bem interessantes, ou seja, organizando todo esse processo aí, aquilo que a gente Uhum. já veio a conversar, né? Que eu acho muito válido, na minha opinião, e fica o convite para o senhor, Opa. porque eu acho muito válido, certo? Esse convite, porque você vai agregar muito, assim como eu acho que o Clube G20 vai agregar muito para o Jean. Então hoje, assim como eu tinha te falado antes que teria muito mais compromissos, hoje Uhum. não. É Tá mais um leve. compromisso por mês, que Legal. é o quê? Sempre na primeira quinta. E aí sim, aí eu vou te dizer, se é para entrar, assuma ele. Por quê? Entra com os dois Porque pés. entra com os dois pés, mas te digo, vai alterar na tua vida, vai alterar Uhum. na vida da tua família, e aí tu vai perceber, assim como se tu ver em podcasts aí outros, Uhum. as pessoas dizendo o seguinte, cara, mudou e mudou para melhor. Sim. Não vai ter uma pessoa, e realmente, por exemplo, hoje eu estava conversando com um camarada, ele disse, cara, ele é de Maringá, Legal. e ele disse assim, cara, o meu contrato vence quando mesmo? Junho ou julho? Daí eu disse, por quê? E ele disse, é que eu vou a cada 2 meses. Daí eu disse, por que tu vem a cada 2 meses? Porque eu tô acelerado e tô a mil no trabalho. Daí eu digo, tu lembra por que tu entrou? Por causa disso, tu lembra, né? Uhum. Daí ele, é verdade, cara. Mas eu não precisava te lembrar disso, né? Daí eu perguntei, tu já teve ROI? Sim, eu já tive ROI. Eu disse, mas eu não tô procurando teu dinheiro, cara. O que eu menos quero é o teu dinheiro. Daí eu perguntei, agora em março vai ter isso, isso e aquilo. Nem sabia, não tinha olhado nada que tu mandou. Aí ele olhou, ele disse, aí eu mandei o cara das milhas e afins e tal, que poderia ajudar ele. Uhum. Esse cara já resolveu a hora, ele já reservou passagem, ele já ia vir. Legal. E isso é um custo bem interessante, de uma certa forma. Então, todos os meios que já se resolvem para ele poder vir para a agenda de um processo onde ele ia ter microecossistema, informações ali de um grupo especial de uma próxima palestra, mas aí o que acontece? Ele estava tão corrido que ele não tinha nem visto. Então, às vezes, é aquela história. Gostei e te agradeço a tua resposta ali,
me faz repensar, porque às vezes eu estou lá, por exemplo, numa viagem e eu também estou pensando numa outra coisa. Isso a gente não tem que fazer. E isso às vezes é a cabeça do empreendedor, né? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Eu estive recente no Scala. Uhum. E no Scala, eu fiz essa pergunta, cara, pro Flávio. Uhum. Qual dos 3 aí da trinca que vive mais... É foda tu fazer uma pergunta dessa, tá? Mas eu fiz. Uhum. O deles é Deus, saúde e trabalho, se eu não me engano. Uhum. Deus, saúde e trabalho. Eu perguntei, cara. Eu acho que é Deus, saúde, família e trabalho. Não, são 3 só. São 3? Não, é saúde, família e trabalho. Tá, boa. E aí eu perguntei, saúde, família e trabalho. Eu perguntei, quem tu acha que foi a resposta dele? Cara, eu acompanho muito, né, assim, virei um ouvinte diário do podcast dele, que é o Joel, né? Mas eu ia dizer, mas conhecendo ele, eu acho que não é ele, né? Os outros dois eu confesso que eu consumo mais esporadicamente. Cara, foi o Caio, velho. O Caio. Quem vive mais é aquela história, de novo, né? A gente fala de equilíbrio, a gente fala disso ou fala daquilo, mas viver, quem vive isso na prática é o Caio. O que acontece, né? E viver é diferente de falar que faz. Pegou? Porque o que acabou ocorrendo às vezes é o que eu falo, estar com a cabeça num lugar e viver outro lugar é uma coisa diferente, né? Sim, completamente diferente. E é incrível, e faz parte do jogo, e ninguém julga ninguém, porque uma coisa que o Joel fala muito é o quê? Existem acordos, né? Sim. E às vezes a gente tem que fazer acordos, por exemplo, com a família, e dizer, ó, para mim chegar, por exemplo, em determinada semana, como tu falou ali, eu gosto que não deixa de ser o que tu faz ali, o acordo, ó. Essa semana, para mim estar no feirão, por exemplo, uma semana inteira, eu vou sair 2 dias com vocês aqui. Isso é um acordo. É um acordo. Mas aí pensa, uma semana inteira, de repente eu não vou nem te ver, não vou conseguir te dar um beijo. É quase isso. Eu sei como é que é. Eu sei. Às vezes a gente vive isso e faz parte e tal, e cara, faz parte do jogo. Entendeu? Só vai entender isso quem tem a vida. Só quando tiver skin the game. Exatamente. Então, o que eu quero te dizer é que fica o convite. Muito obrigado. Porque com certeza você vai agregar e bastante pelos teus valores. Eu não tinha feito esse convite para ninguém, tá? No ao vivo eu não fiz esse convite para ninguém. Aqui. Então eu tô te fazendo esse convite porque eu tenho certeza que você vai agregar muito, e as pessoas que estão dentro, entendeu? E ainda mais hoje o teu ecossistema que tu tem, mas pela tua pessoa, é o que tu falou, aquela resposta que tu deu até 1 milhão, entendeu? E aí tu disse, cara, não é esse. E esse é o jogo. Esse é o jogo. É o jogo por trás do jogo. É isso aí. Gratidão. Joia, meu amigo. Tá? Obrigado, cara, pelo espaço aqui, pelo convite de estar aqui, por esse convite mais que especial aí que você pode fazer. De novo, uma honra, né? Tá em casa, quando precisar. A toda a audiência aí também do G20Cast, né? Maravilha. Esse grupo seleto aí, muito obrigado. Tá? Maravilha. Pelas ordens. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu. Um Beleza.